por que sua empresa não vem crescendo como você esperava? Mais do que esperava, como ela poderia, deveria crescer? Bem, existem duas razões principais. E você entender esses motivos é fundamental, porque se a empresa não cresce, você corre o risco dela fechar lá na frente. Então, assista esse vídeo para você entender os dois motivos que estão segurando o crescimento da sua empresa. Eu sou o Taderaldo e esse é um canal para fazer sua empresa crescer mais rápido e também crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver porque impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva nesse canal clicando no botão que está aqui embaixo. Então vamos lá. Vamos falar dos dois motivos principais que podem travar o crescimento da sua empresa. Mas do que travar? Vão impedir que você cresça. Mas antes de falar nesse motivo, eu preciso ter certeza de que você entendeu uma determinada informação, que é a seguinte: qual é o responsável número um, na sua opinião, pelo crescimento da sua empresa? É você, não é verdade? Porque se você acha que não é você, que é uma outra pessoa, que é o governo, que é a economia externa, que é um colaborador seu que não está contribuindo ali para o seu crescimento, que é seu cliente que não lhe paga em dia, você está tendo uma visão equivocada. Você precisa realmente compreender, se ainda já não entendeu, que o responsável número um pelo crescimento da sua empresa é você e ninguém mais. Não dá para transferir essa responsabilidade para ninguém. Estamos de acordo com isso? Vamos falar então dos dois motivos que estão atrapalhando, travando o crescimento da sua empresa. O primeiro deles é que você não conhece um método, um passo a passo muito bem especificado de como é que você faz para a sua empresa crescer. Claro que você, como empresário, já tem por intuição, por experiência, o que você tem que fazer para a sua empresa crescer. Você já sabe, por exemplo, que você tem que vender, tem que atender bem o seu cliente, tem que contratar bons colaboradores. Mas a pergunta é, como é que você faz isso exatamente? Qual é o método para você vender da melhor forma? Ou para você atender bem seu cliente? A intuição não basta, você precisa realmente conhecer uma metodologia para fazer isso. Você tem crenças e pressupostos que podem ser incompletas ou equivocadas mesmo, relacionadas ao seu crescimento. Vou lhe dar um exemplo. Talvez você acredite que se o seu produto for excelente, for muito bom, você não precisa ter um esforço tão grande assim de vendas, porque o produto vai vender por si só. Mas essa é uma crença equivocada. Ou você tem alguns pressupostos, suposições de como é que você deve atender seu cliente, pela experiência que você tem do outro lado da mesa, você como cliente em algumas situações. Mas não sei se isso se cabe no seu negócio. Tem técnicas para atender o cliente que você precisa conhecer. Então, essa razão ela é muito clara. Falta muitas vezes no empresário um conhecimento mais técnico, um método para que você realmente faça o seu negócio crescer. E se isso tudo que eu estou falando acontece com você, esse desconhecimento de uma metodologia, a culpa não é sua, claro, porque não se ensina isso em lugar nenhum, nem nas escolas, nem nas universidades, e em muitos MBA não se ensina isso, um passo a passo para a sua empresa crescer. Você sai com noções de gestão financeira, de administração de uma maneira geral, mas não ali uma metodologia para que seu negócio realmente cresça. Então, a culpa não é sua, você tem que realmente se apropriar de verdade de um método para que você, de fato, consiga crescer. E na medida que você faz isso, você vai ver que tudo fica mais fácil ali na sua frente. Se você tem pais empreendedores, já é uma vantagem, porque provavelmente você observou eles ao longo do tempo e já tem ali uma inclinação maior para ser empreendedor. Mas isso é a minoria em grande parte dos casos, e pode não ser suficiente também, porque o negócio deles não é exatamente igual ao seu negócio. Além do mais, as coisas mudaram, estão mudando cada vez mais. Com o tempo, você precisa se atualizar, descobrir novas metodologias para fazer sua empresa crescer. Essa é a razão número um. A razão número dois é que, quando você conhece um método, o empresário normalmente não faz aquilo que deveria ser feito. Vou explicar isso melhor. Você antes não sabia o que tinha que fazer, agora você sabe. Imagina que você aprendeu, dominou muito bem o passo a passo para fazer a sua empresa crescer. Mas o empresário teima em não fazer aquilo que ele precisa fazer para a empresa crescer. É simples assim, como eu estou dizendo. E por que isso acontece? Bom, primeiro porque dá trabalho, não é verdade? Fazer uma empresa crescer não é moleza, tem uma dor muito grande relacionada ao crescimento, não é fácil.
fazer uma empresa crescer. Então, muitas vezes, o empresário se acomoda, não quer ter tanto trabalho, ter tanto esforço para realmente fazer a empresa dar um salto no crescimento. Também porque o empresário, muitas vezes, não tem a persistência necessária para que ele ali bata naquela tecla o tempo todo, ele siga um método, não tem muitas vezes também uma disciplina para seguir um passo a passo. Ele, o empresário, não sei se isso acontece com você, quer pular etapas, ele sabe que tem que fazer A, B, C e D, mas ele faz só A e C, achando que B não é tão importante e não funciona assim. Numa metodologia, você precisa realmente cumprir todo o passo a passo. Também falta persistência, todo dia ali, bater aquele mesmo ponto para que realmente a empresa vá para frente. Quando você muitas vezes se depara com a situação que não está dando certo, às vezes a gente então desiste e aí realmente não falta ali a força de vontade para continuar insistindo naquele ponto. Outra razão é que o empresário muitas vezes não quer correr riscos, porque para você empreender qualquer negócio, você precisa realmente se arriscar, não é verdade? Qual é o negócio que vai crescer se você, como empresário, não tomar alguns riscos de vez em quando? E às vezes o empresário não quer fazer isso. Então, essa é uma razão muito forte. O empresário muitas vezes diz para mim o seguinte, que eu dou mentoria para as empresas e ouço isso com uma certa frequência. Ele diz que não tem tempo para fazer determinadas atividades. Por exemplo, não tem tempo para sair vendendo, porque ele tem que cuidar ali do atendimento ao cliente, o produto está com um problema, tem que ser consertado, está com defeito, ele não tem tempo para sair vendendo. Mas se ele não sair vendendo, como é que ele vai colocar dinheiro para dentro da empresa? Não vai. Então, a razão de dizer que não tem tempo não é suficiente para você não fazer o que tem que ser feito. Ou o empresário também teima em não se capacitar, em não se aperfeiçoar, não estudar sobre gestão financeira, sobre administração, sobre como atender o cliente, como vender. E vender não é atividade trivial, você tem que aprender, se já não sabe isso. E é comum um pequeno e médio empresário não ter, por berço, de berço, o aprendizado, o conhecimento sobre vendas, porque ele tem uma formação mais técnica. E o empresário não quer, de novo, se não tem tempo, teima mesmo em não querer estudar, se aperfeiçoar, para que ele aprenda a como realizar questões dessa natureza. Ou ele se acomoda ali, tem um grande cliente que está botando dinheiro para dentro da empresa, fica ali acomodado, numa zona de conforto, ganhando um dinheiro que ele acha que é suficiente. Talvez isso aconteça com você também. E a zona de conforto é um perigo para você crescer. Você tem que quebrar essa zona de conforto e, de novo, volta ao que eu falei de se arriscar cada vez mais. Então, essa é outra razão simples. Você realmente precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Não é fazer o que pode, não. É fazer o que deve para o crescimento da sua empresa. Claro que tudo isso que se você, de fato, quiser que sua empresa vá para frente e cresça cada vez mais. Ok? Essas são as duas razões muito fortes. São muito simples você entender isso, que falta um método, dominar um método para o crescimento da empresa, porque existem métodos no mercado que são simples. O método que eu ensino, por exemplo, que diz que você precisa resolver 11 fragilidades para que sua empresa cresça. Se você não corrigir essas fragilidades, você vai ter uma dificuldade muito grande no crescimento. Esse é um método que eu ensino, que eu considero que é um dos mais eficazes do mercado, porque eu já vi empresários que aplicaram meu método dobrarem de tamanho em 3 meses, por exemplo. Eu vi isso, né? Muita clareza. Então, o método é muito poderoso, mas existem outros também além desse. Esse é o que eu realmente confio mais, porque eu domino bem esse método. Mas o importante é que você realmente precisa conhecer uma metodologia muito bem consistente, testada no mercado, não qualquer metodologia que está aí, para que sua empresa, de fato, cresça. Tem consultores que pregam que basta você vender para a sua empresa crescer. Mas isso não é verdade, não basta você vender. Você precisa vender e atender bem seu cliente. Você precisa vender e ter lucro. E se você vende e dá prejuízo, é pior, é melhor não vender. Você precisa vender e ser capaz de selecionar a sua equipe e também de administrar o negócio para que você não se perca quando as vendas começarem a entrar na empresa e você cresça. Então, a metodologia não passa só apenas por aprender a vender, mas a metodologia é mais abrangente. Então, e além de depois de aprender, você precisa aplicar isso para que você faça a sua empresa crescer. Ok? Agora que você entendeu, é realmente se empenhar para primeiro aprender o método e depois aplicar ele com toda energia, toda coragem que você tiver.
ok? Bom, eu dou mentoria para pequenas e médias empresas, para empresários como você, para ajudar as empresas a resolver fragilidades, pontos fracos para que a empresa tem e que atrapalham ela no crescimento. Eu ajudo também a implantar métodos, eu falei, eu utilizo um método para fazer sua empresa crescer e não crescer a qualquer custo, crescer com mais solidez e também crescer rápido, porque não adianta crescer lento demais. Na minha mentoria, eu tenho inicialmente uma mentoria gratuita, onde eu vou entender melhor sua empresa, para saber se de fato eu posso lhe ajudar. Essa mentoria dura 1 hora, 60 minutos, e se eu chegar à conclusão que eu posso lhe ajudar, nós discutimos a possibilidade de migrar para o que eu chamo de mentoria master, onde eu vou bater um raio-x da sua empresa para entender ela e, de fato, identificar todos os pontos fracos que seu negócio tem para que ele cresça rápido e com solidez. Se você tiver interesse, vou deixar os links aqui embaixo para que você se inscreva na minha mentoria. E eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que tem interesse em resolver as fragilidades, para que eles cresçam mais rápido e cresçam com solidez. Se você não se inscrever no meu canal, eu recomendo que você faça isso já, para você receber conteúdos como esse que podem, de fato, fazer você dar um salto no seu crescimento. E vou deixar links, volto a lembrar, para que você se inscreva na minha mentoria gratuita. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.